de prestar solidariedade e deixar o repúdio com relação às declarações. A senhora Aida Cristina Becker, representante do senhor Francisco Luiz Lima, que é auditor fiscal do trabalho, diretor da Confederação Ibero-Americana de Inspeção do Trabalho. Aida, muito obrigado pela presença. 15 minutos, então. Muito boa tarde, então. Acho que ainda é bom dia, acho que para todos nós, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando a CIIT, que é a Confederação Ibero-Americana dos Inspetores do Trabalho, agradecendo ao deputado Túlio a presidência dessa comissão, e pretendo trazer alguns dados para reflexão de o quanto a gente deve estar voltado de experiências que já estão acontecendo para termos como um horizonte, como fundamento, uma, vamos dizer assim, revisão responsável das normas regulamentadoras, né? De tudo que já foi falado aqui, né? Como é que nós vamos fazer aqui para passar? Eu mesmo passo. Me permito. E aí, a senhora quiser falar no microfone, porque nós mas então, acho que vamos fazer assim, então. Não sei se vou conseguir manejar os dois instrumentos ao mesmo tempo, mas o senhor passa, viu? Nada como um cavalheiro para resolver. Senhores, então, o que eu trago aqui não são palavras minhas, são experiências, como eu falei, que são oriundas da União Europeia. Todo esse texto está à disposição de qualquer um dos senhores que facilmente podem acessar, porque é apenas alguns flashes de um trabalho bastante, vamos dizer assim, profundo. Então, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, ela tem sede, ponto focal, em Bilbao, na Espanha. E lá ela congrega as ações que são relacionadas à segurança e saúde no trabalho para toda a União Europeia. Na realidade, de lá surgiram muitas medidas que flexibilizam o mundo do trabalho. Muitas estão em andamento, outras estão em revisão, mas quando o assunto é segurança e saúde no trabalho, tem-se muito mais parcimônia na hora da adoção dessas medidas, até porque, como nós vamos ver mais à frente, eles sabem do valor econômico que é vertido em cima das questões de negligenciar a segurança e saúde. Então, eu trago em especial alguns pontos do relatório do ano de 2017, que traz, vamos dizer, estatísticas e fundamentos mais recentes, mas se os senhores forem abrir e acompanhar, os senhores vão verificar que nós temos relatórios muito recentes, de agosto, inclusive, deste ano, mais pormenorizado de alguns países, como a Alemanha, a Polônia, a Finlândia, que, como são muito setoriais, não trouxe para os senhores e trouxe o de 2017, que traz um apanhado mais amplo. Mas, assim, de plano, que eu gostaria de focar é que toda a gestão e todo, vamos dizer, os ordenamentos que emanam da OSHA europeia, elas estão firmemente baseadas no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que eu não sei se os senhores já tiveram oportunidade de conhecer. Esses, por favor, pode passar, por gentileza. Então, essa é a primeira, desculpe, a próxima, por gentileza. Vai ficar à disposição dos senhores a apresentação, se porventura eu correr um pouquinho, depois o senhor puder recordar. Mas, enfim, são 20 esses pilares e eles tratam de o trabalho protegido, um trabalho que seja inclusivo, um trabalho que seja levado em conta todo o ciclo de vida do trabalhador. Nós temos aquele trabalhador jovem, que precisa ser inserido, que tem toda uma questão de aprendizagem, e a gente tem aquele trabalhador que vai ficar mais tempo trabalhando, especialmente porque aqui também temos um fenômeno da reforma da Previdência. Então, se formos ainda somar os períodos de desemprego desses trabalhadores, nós vamos ter, sim, também mais um período de aprendizagem para esse trabalhador que tem que se recolocar
ao longo da sua vida laboral, porque ele vai ficar defasado. Então, são várias questões que têm que ser muito bem discutidas e que nós temos que ter muito estofo técnico para poder termos minimamente uma legislação que pretendemos modernizar e harmonizar, que tenha perenidade. Nós precisamos ter esses olhos voltados para o futuro, mas dentro da nossa realidade e dentro das condições que estão sendo postas nesse mundo do trabalho em ebulição. Então, assim, não se fala em redução de regulamentação. Pelo contrário, porque é reconhecido que, no multifacetado mundo da União Europeia, nós temos países que têm uma economia muito menos dinâmica que outros, com muito mais dificuldades, todo mundo acompanhou o caso de Grécia, etc., e contra uma Alemanha. Então, harmonizar e acomodar todas essas diretrizes também é um desafio para eles, assim como para nós. Então, no momento que se tem que correr atrás de condições básicas, de salário básico, enfim, temos que correr também atrás de fazer frente a esses novos riscos emergentes que estão surgindo no mundo do trabalho. Então, dentro desses pilares, é se criar direitos novos e eficazes para que se faça esse enfrentamento, né? E sempre no viés de se ter igualdade de oportunidades para o acesso ao mercado, condições de trabalho justas e proteção e inclusão social. Isso é muito importante. E para se ter, vamos dizer, um diagnóstico e saber aonde estamos pisando, eles foram muito felizes em antecipar os riscos emergentes. Essas novas formas de trabalho, elas têm que ser conhecidas, e como elas impactam a população, não só no adoecimento, como também na forma de colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, para isso, foram feitos vários inquéritos. Esses dados desses inquéritos, que nada mais são do que pesquisas, essas pesquisas envolvendo toda a sociedade, né? Ela não era só voltada para o trabalhador ou só para o empregador, ela procurou ser o mais abrangente possível. Dali se tratou esses dados por meio de estatísticas e outros elementos de tratamento de dados, foram realizadas, estão sendo permanentemente dispostas ferramentas para essa utilização através de publicações. Então, se os senhores acessarem, os senhores vão ver que todos esses dados são muito mais ricos. Opa, já estamos lá. Na próxima transparência. Eu trouxe alguns dos trabalhos, mas realmente são inúmeros. Trouxe para os senhores verem com relação à gestão da segurança nos locais de trabalho. Esse é um dos inquéritos que teve. Então, naturalmente, que ele reforça a questão da representação dos trabalhadores na gestão e nessa implementação das boas práticas. E uma coisa muito peculiar é a necessidade de se apoiar as micro e pequenas empresas, como foi conferido hoje também pela fala do representante do governo, mas não no sentido de reduzir as obrigações relacionadas aos micro e pequenos empresários, porque até não existe microtrabalhador, né? Todas as pessoas são iguais nas suas condições físicas e psicológicas. Então, o que se cria aqui é incentivos para que essas micro e pequenas empresas atendam, né, a legislação, porque vocês podem observar ali que está escrito, com consonância aos pilares dos direitos sociais, né? E oferecendo ferramentas para que elas possam reconhecer e trabalhar esses riscos. Existe uma ferramenta disponível da OASH Europeia, que é chamada ferramenta OIRA. Essa ferramenta ela ajuda as empresas por setores, ela está sendo permanentemente ampliada, para que o próprio empregador possa reconhecer e dar um tratamento para os seus riscos. Na Espanha, o uso dessa ferramenta cumpriria até uma parte do que seria uma coisa parecida com o nosso PPRA, né? Porque é impossível a gente querer gerir ou querer resolver um problema se não se identifica adequadamente o risco, né? A fase de identificação do risco ela é
fundamental, e muitas vezes o empregador nem tem esse reconhecimento do risco, né? Então, eu fico imaginando, que nem foi falado aqui, a questão da micro e pequena empresa que não tem risco, mas esse risco tem que ser reconhecido pelo próprio empregador. Se o empregador não reconhece o risco deixa de existir e, por conseguinte, vamos seguindo na invisibilidade e só colhendo as consequências dessa invisibilidade, né? Então, outra questão também muito premente no mundo atual é a questão que visa a regulamentação de trabalho em plataformas digitais. Hoje nós não sabemos a quantidade, o impacto, o tipo de adoecimento, né, o tipo de pressão que isso tem em cima do trabalhador. Nós só colhemos essas informações horrorosas, tipo esse do entregador de pizza, e ainda sabendo que, pelo jeito, a pizza está valendo mais que a vida, né? Mas, enfim, lá já existe alguma coisa. Então, tem todo um estudo que também está disponível, com experiências que já estão, experiências de regulamentação, que já estão em andamento, e outras que já estão sendo revistas, né? Então, são só uns flashes desses trabalhos, mas que, para quem quer se aprofundar no assunto, é bastante interessante. Se os senhores, por favor, pode passar, já está aí. Ó. Se os senhores forem observar, nós temos vários temas. Essa questão do envelhecimento, nada mais premente para nós é o estudo do envelhecimento, porque nós vamos ter pessoas mais tempo no mercado de trabalho. A questão dos benefícios do investimento em segurança do trabalho, questão de substâncias perigosas, que foi tão bem colocado aqui. Enfim, a liderança e a participação dos trabalhadores, não podemos alijar jamais desse processo, porque senão as coisas não vão funcionar. E um dos assuntos que foi também bastante tratado aqui é a questão dos riscos psicossociais do estresse no trabalho, né? Que já aqui, nesse trabalho da Agência Europeia, já demonstra que 50% aí dos dias perdidos são dessas demandas. E essas demandas não são um problema, fica muito bem apontado aqui, do indivíduo em si. Eles são um problema do processo e tem que ser encarado como uma forma de adoecimento e a ser resolvido pela organização, né? Então, são esses enfoques e essas ferramentas que têm que ser muito bem conhecidas. Esses temas se subdividem. Se os senhores tiverem mais interesse em pesquisar, os senhores vão ver que nós temos aqui a indústria 4.0, robôs colaborativos, nanotecnologias, impressão 3D. Então, é um universo inteiro que se abre, que se nós temos que conhecer, temos um diagnóstico, se a gente quer ter realmente uma legislação com modernidade, uma legislação que tenha um mínimo de perenidade para fazer frente ao que vem por aí. Eu acho que eu vou acelerar, porque... Por favor. Estou trazendo algum detalhamento aqui com relação ao envelhecimento, porque eu acho tão importante. E lá eles estavam muito preocupados com a forma da pirâmide etária, que, em vez de ser uma pirâmide, está sendo uma coluna engrossada para frente, né? Para cima. Uma inversão, praticamente, da pirâmide. Por quê? Porque essa questão do envelhecimento, ela traz toda uma pressão nas questões de gastos previdenciários, enfim, de como essa população mais envelhecida vai ser encarada no mundo do trabalho. Então, assim, mais de 1/4 dos trabalhadores da União Europeia acham que o trabalho afeta negativamente a sua saúde. Como será que pensa o trabalhador brasileiro? Se vamos ver a projeção da pirâmide daí para 2030, nós temos uma população ainda mais envelhecida lá. Caminharemos da mesma maneira? Provavelmente sim, né? Talvez mais lentamente, mas provavelmente esse é o nosso futuro. Outra questão é a questão da discriminação em cima dos trabalhadores que eles chamam 55+. Essas pessoas têm dificuldade, sim, de se colocar no mercado de trabalho com todas essas necessidades de formas digitais, enfim, não foram preparados para isso. Inclusive, há uma recomendação de que esses trabalhadores 55+, sejam recolocados no mercado de trabalho com capacitação paga pelo empregador, para que ele tenha mais afinidade com os recursos que vão ter que ser demandados
cognitivos e habilidades que não foram preparados para isso. E outra questão também é que as pessoas encaram que não vão conseguir desenvolver com 60 o mesmo que eles estão fazendo com 50. Porque nem todo trabalho digital tem muito colher de pedreiro para trabalhar e muito pano para torcer, para lavar o chão. E aí? Então, acho que são questões que devemos pensar. O meu tempo está estourando. Mais um minutinho? Vamos pular. Mais um minuto. Bem, senhores, vou pular muito rapidamente aqui. O que eles também colocam é da questão econômica, que segurança e saúde é um ótimo negócio, que a segurança e saúde, quando negligenciada, ela absorve grande parte do PIB mundial. Eu estou, por gentileza, só pode ir passando rápido. Isso. Mais uma, por favor. As estimativas tratadas dessas estatísticas diz que 3,9% do PIB mundial ele é invertido nas questões de despesas de segurança e saúde no trabalho. Vou fazer bem rapidinho aqui. A questão da mortalidade do Brasil, que é um grupo onde está inserido nesse estudo, não está separado, ele está dentro de um grupo, ele aponta uma mortalidade 3 vezes maior, se nós formos puxar para os dados atuais, se não 4, nos dados que foram feitos, com relação ao trabalhador brasileiro, né? Verificando a taxa de cada 100 mil trabalhadores. Por favor, eu vou indo para as últimas apresentações. Pode deixar aí, por favor. Bom, esse trabalho aponta um dado que eu acho que é muito importante a reflexão. Todas as mortes relacionadas ao trabalho, sejam elas doenças ou acidentes, estão, vamos dizer, representadas nesse gráfico. Então, a estimativa mundial é que se tenha 27% das mortes relacionadas ao trabalho com câncer, 23% circulatório, 14% que seriam os acidentes normais, né? E 31% outras. O que eu quero dizer com isso, senhores? Por favor, próximo. Que, realmente, o Brasil é um país maravilhoso, porque aqui as pessoas não morrem de doença. Só 2% dos acidentes do trabalho são doença. Os outros são acidentes típicos. Então, o que a gente tem tão de diferente assim? Né? Eu acho que temos que repensar esses dados. Se nós queremos ter uma legislação efetiva, nós temos... Por que no resto do mundo a maior causa de morte é câncer? E, para nós, só 2% é doença do trabalho? Por favor, vamos passar. Vamos passando. Passe a outra, por gentileza. Dos 200 CIDs mais incidentes, são várias e várias e várias tabelas. Na última tabela é que vai aparecer casos onde tem, no Código de Doenças, começando com C, que seria relacionado ao câncer. As primeiras colocações são o que eu chamo de acidente selvagem, né? Queda, arrancar braço, arrancar mão, enfim, aquilo que todos nós sabemos do nosso dia a dia, né? Bom, só mais um minutinho para concluir. Eu trago aqui uma recente publicação do Ministério da Saúde, que também está disponível para os senhores, que é o Atlas do Câncer relacionado ao trabalho no Brasil. Esse Atlas ele é muito interessante, ele traz à tona toda essa invisibilidade que os outros dados oficiais não aparecem, né? E aqui ele explicita 2 casos bem emblemáticos, que seriam os casos com amianto e os casos com agrotóxicos, que já foram falados hoje, né? Eu acho que temos conta aí que foram inseridos no nosso mercado mais de 200 diferentes tipos de agrotóxicos, seja lá o nome que tiverem, né? E também acho que estávamos tendo uma discussão para a exploração de amianto aqui no estado de Goiás, né? Então, isso é um retrocesso muito grande. A legislação minimamente tem que ter conhecimento e ter dados técnicos para gerir esse tipo de coisa, né? Aqui, uma das conclusões do trabalho
é que o mesotelioma, que é um câncer específico para quem trabalha com amianto, poderia ser 100% evitável se não houvesse a exploração e a exposição a esse agente. Mas o trabalho é excelente, o trabalho fala de câncer no fígado, enfim, vários outros órgãos que entram na cota das doenças comuns, pela dificuldade de diagnóstico, por uma série de coisas, todo esse adoecimento, sem falar nos adoecimentos psicossociais, enfim, que estão também em alta. Senhores, me desculpem que realmente eu extrapolei meu tempo, mas fica aqui nesse trabalho uma série de orientações, mas me chamou a atenção esse, que é impedir as negociações de garantias das leis que protegem a vida. Então, o Ministério da Saúde, nessa publicação, ele recomenda fortemente que um dos caminhos para evitar esse quadro de doenças seria esse. E, por último mesmo, voltando para o trabalho da União Europeia, ela recomenda fortemente a todos os países membros que invistam em segurança e saúde, não afrouxem a legislação, porque os países que possuem sistemas deficientes de segurança e saúde no trabalho acabam por despender recursos consideráveis com lesões e doenças, né? E cada euro investido em segurança e saúde do trabalho tem um retorno de 2,2 euros. Muito obrigada e desculpe mais uma vez por ter abusado do tempo dos senhores. Muito obrigado, Aida. Queria apenas corrigir que a Aida é auditora fiscal do trabalho e vem aqui representar a Confederação Ibero-Americana de Inspeção do Trabalho, né? Aqui me trouxeram uma apresentação de representante da representante. Não, Vossa Excelência é representante da Confederação também. Também aproveitar e pedir desculpas